Falaremos agora de forma breve os tipos de cliente, na verdade o comportamento do cliente, que às vezes pode estar irritado, pode estar agressivo ou até mesmo aquele cliente transparente, que você às vezes não vê dentro da farmácia e pode ser muito perigoso. Vamos para os tipos de clientes. Bom, primeiro comportamento que nós vamos falar do cliente é aquele cliente desconfiado. Você começa a atendê-lo, vai fazendo o seu orçamento, vai realizando o atendimento e ele demonstra uma certa desconfiança por aquilo que você está falando. Ele vai começar a perguntar bastante, vai começar a se demonstrar inseguro. Às vezes até pelo olhar dele você percebe que ele está inseguro, que ele está desconfiado. O seu papel é não se irritar em responder nada, você tem que responder tudo que ele perguntar, passar todas as informações que ele solicitar sem demonstrar desagrado. Pois caso você acabe, vamos dizer assim, se irritando ou demonstrando uma certa insatisfação, por mais boba que seja a pergunta, se caso alguma coisa der fora do que ele esperava, ele vai falar, tá vendo? Ela não quis me responder isso, ele não quis me responder isso, devido a saber que ia dar errado, ele sabia. Então, um cliente desconfiado, você precisa responder tudo e deixar tudo da maneira mais clara possível, sem demonstrar desagrado. Cliente indeciso, tem um produto, tem outro, isso não em relação a receituário, mas em relação a produtos de revenda, às vezes que você tem aí no balcão de atendimento. Toma cuidado para não forçar muito, porque se o cara está indeciso, se você força, ele empaca. Se a mulher está indecisa, geralmente ela vai questionar um pouco mais, mas o indeciso geralmente empaca se ficar pressionado, se for pressionado. O cliente indeciso também, é bom que você não demonstre mais do que 2 opções. 2 opções seria o número ideal. 3, o limite. A partir de 4, com certeza ele não vai resolver nem por um nem para o outro. Ele não vai escolher nem o produto A, nem o produto B, nem o C. Ele vai ficar sem nenhum dos 3 e vai falar que vai pensar um pouquinho e depois volta. Outra coisa importante é que você não decida por ele, a não ser que ele insista. Se ele não falou nada, não tente decidir, porque se caso ele ficar insatisfeito depois, ele não vai ficar insatisfeito com o produto, ele vai ficar insatisfeito com a sua sugestão. Caso o cliente peça para que você o ajude, para que você defina o que ele quer, defina alguma das sugestões, sugira alguma coisa, mas não volte atrás, sabe? Eu acho que o vermelho é bonito, se bem que o verde está bem legal também. Você acabou gerando mais um conflito dentro da cabeça dele. Terceiro, cliente agressivo. Às vezes até por aquele fator emocional, o cliente vai entrar na farmácia um pouco irritado, vai vir de forma agressiva. E se você responder com agressividade, você vai ter problema. Por quê? Porque a agressividade respondida com agressividade vira briga. Então você tem que ser frio, tem que ser racional e tem que conseguir contornar a situação. Partiu a agressividade para a ofensa ou para a agressão física, vocês se esquivem, mas não entrem na briga, jamais entrem nessa discussão. E tente orientá-lo, tente conversar com o cliente e falar, gostaria muito de ajudar o senhor, mas dessa forma não será possível. Cliente snob, aquele cliente que entra na farmácia e tenta demonstrar que por algum motivo, de alguma forma, ele é superior. Procura não fazer pergunta boba, sabe aquela pergunta que às vezes a gente faz só para puxar papo? Percebeu que é um pouquinho snob? Não pergunte, não faça essas perguntinhas um pouco mais gentis, vamos dizer assim, no ponto de vista de puxar conversa, porque ele pode ser um pouco grosseiro e pode ficar uma situação um pouco chata na resposta, pode ser necessariamente o snob um pouco irônico. Cliente equilibrista, aquele cliente que entra na farmácia e começa a pegar um monte de produto e colocar embaixo do braço, segurar de um lado ou de outro. Percebeu que esse cara está dentro da loja? Sugira ajuda. Pergunte se ele não quer deixar os produtos em cima do balcão, deixa que eu ajudo o senhor a levar, deixa que eu ajudo a senhora a carregar. Por quê? Caso ele derrube esses produtos, além de ser uma situação constrangedora para ele, a culpa vai ser sempre do atendente. Por quê? Porque poderia ter me ajudado, ele acabou derrubando o produto, gerou uma situação constrangedora e ele pode ficar irritado com isso. Cliente transparente é aquele cliente que está dentro da farmácia e sequer nós percebemos a presença dele. Sabe, estou atendendo um cliente, entra um outro, eu não percebo? Isso é muito perigoso, porque essa pessoa pode ir embora e não voltar nunca mais. E como eu disse no início, o cliente é aquela pessoa que pode ser responsável pela farmácia ficar aberta ou não. Então, todo cliente que entrou na farmácia, fiquem atentos e pelo menos dê boas-vindas. Estou atendendo o cliente 1, entra o cliente 2,